Depois de termos passado uma data importante, na última quarta-feira, o Dia do Trabalhador, comemorado no mundo inteiro, chegamos a essa casa com muitos assuntos e, particularmente eu, que fiz algumas viagens, participei de algumas comitivas oficiais, senadora Luiz, chego nessa semana com muitos assuntos importantes, todos eles que devem ser tratados daqui dessa tribuna. Não falarei de todos, apenas elencarei e falarei de um assunto nesse momento, deixando os demais para outras oportunidades. Mas primeiro quero dizer que tive a alegria de termos participado e organizado, através da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, de uma audiência pública na cidade de Manaus. Contamos com a presença e lá o tema debatido foi o pagamento pelos serviços ambientais prestados, uma audiência pública de alto nível. Além da minha presença, pudemos contar também com a presença de parlamentares, entidades, pesquisadores locais e do relator da nossa comissão mista, permanente mista de mudanças climáticas, que é o deputado Sarney Filho. Contamos também com a presença do vice-presidente da comissão, deputado Fernando Ferro, deputado pelo estado de Pernambuco. No outro dia, senhor presidente, isso foi numa quinta-feira, numa segunda-feira da semana passada. Na quinta-feira, sexta-feira, anterior ao dia 1º de maio, participei de uma outra audiência pública na Assembleia Legislativa, organizada pela Câmara dos Deputados, com a presença de alguns deputados federais. E o tema versava sobre as defensorias públicas no Brasil, particularmente sobre alguns projetos de lei de interesse dessa categoria importante para o povo mais humilde desse país. E um desses projetos é um projeto de emenda constitucional de minha autoria, já aprovado em 2 turnos pelo Senado, e matéria que já está sendo debatida pela comissão, que já foi instalada pela Câmara dos Deputados. E nessas próximas semanas a comissão deverá votar a matéria, estando ela também pronta para ser votada no plenário. Um terceiro registro, e somente registro que faço dessa tribuna, é que também, com muita alegria, acompanhei a comitiva coordenada pelo ministro da Saúde, ministro Padilha, no interior do meu estado do Amazonas, onde fez o lançamento da campanha de vacinação nos povos indígenas. Estivemos visitando 2 municípios muito distantes, senador Waldir Raupp, da cidade de Manaus, municípios de São Paulo de Olivença e de Amaturá. Para que chegássemos a esses municípios, primeiro fizemos uma parada em Tabatinga. Lá eu me encontrei em Tabatinga, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Encontrei-me com a comitiva do ministro. Estava também com o secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Dr. Wilson Alecrim, que é o coordenador, presidente do CONAS, que é o Conselho de Secretários de Saúde de todos os estados brasileiros. De Tabatinga, visitamos o Hospital do Exército e seguimos numa lancha rápida, nós chamamos lá no nosso estado de voadeira, da Polícia Militar, visto que o helicóptero do Exército teve um problema técnico. Fomos com essa lancha rápida da Polícia Federal, 2 horas, quase 3 horas de lancha, até o município de São Paulo de Olivença, na comunidade Santa Inês. E lá tinha uma belíssima expedição de Campinas, professores de Campinas, fazendo ações de saúde, principalmente a favor das comunidades indígenas. Professores da Universidade de Campinas, que tem essa organização não governamental, e periodicamente vão até o interior do meu estado prestar serviço a uma gente que é quase que completamente desassistida na área da saúde. Isso foi na sexta-feira anterior ao dia 1º. No sábado, viajamos, fomos a Cuba, e aí eu tive a alegria de acompanhar o senador Waldir Raupp. Fomos 3 senadores, eu, senador Waldir Raupp, senadora Lídice da Mata, e
4 deputados federais para fazer um intercâmbio entre parlamentares brasileiros e parlamentares cubanos. Fomos através de uma programação elaborada pela Grupo Parlamentar de Amizade Cuba-Brasil. E sobre essa viagem, o ato do dia 1º de maio, algumas obras que visitamos, alguns projetos, a reforma em curso em Cuba, eu voltarei posteriormente a essa tribuna para falar. Nós já estamos com o nosso relatório pronto, não é, senador Waldir Raupp? O relatório pronto que vamos encaminhar à mesa do Senado Federal, o relatório da nossa viagem, mas eu faço questão de vir à tribuna e falar um pouco das minhas impressões, senador Mozarildo, a respeito do que nós vimos, do que nós, naquele país, vivenciamos nesses dias, naquele país amigo, irmão, que é Cuba. E, por fim, senhor presidente, eu hoje gostaria de tecer alguns comentários também breves, mas antes, a respeito do projeto de resolução número 1, projeto de resolução que está prestes a ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos, cujo nosso presidente está aqui no plenário, senador Lindbergh. Vou tecer alguns comentários a respeito disso. Por isso, esses outros assuntos eu tratarei em outros momentos aqui dessa tribuna, mas antes eu concedo a parte ao senador Waldir Raupp. Senadora Vanessa Graziotin, hoje já fui chamado de deputado também na sessão de homenagem, mas eu falei que somos todos iguais. Você já foi deputada também, minha esposa é deputada, eu não tive o privilégio de ser deputado, com certeza teria adquirido mais experiência, tivesse passado pela Câmara dos Deputados. Mas dizer a Vossa Excelência que me impressionou muito a viagem a Cuba, porque hoje o Brasil é um dos principais parceiros comerciais com Cuba, né, tem vendido muito para Cuba, tem grandes empresas brasileiras já com uma ótima relação com Cuba, e um dia eu falava numa reunião do Mercosul, do Parlamento do Mercosul, que eu era favorável, como fui e votei favorável, à entrada da Venezuela ao Mercosul, porque eu disse assim, os que eram opositores, contrário à Venezuela entrar no Mercosul, era por causa do Chaves. E eu falava, isso faz uns dois anos mais ou menos, digo, o Chaves passa. Eu nem sabia, o Chaves nem estava doente. Eu não sabia que o Chaves estava com câncer. Eu falei, o Chaves passa, a Venezuela fica. Hoje está lá o Maduro. O Maduro vai passar também, a Venezuela vai ficar. Assim como o Paraguai. O Paraguai, por um momento, foi afastado, né, do Mercosul, excluído do Mercosul, mas já está voltando. Então, tem momentos que a gente tem que refletir. E, realmente, o Chaves passou, né? Ninguém queria que fosse dessa forma, com a sua doença, com a sua morte, mas o Chaves passou, a Venezuela ficou. E a Venezuela tem sido um grande parceiro comercial do Brasil. O Brasil exporta mais de 8 bilhões de dólares para a Venezuela. Então, hoje está se tornando o principal parceiro do Brasil no Mercosul, a Venezuela. E Cuba, também esse estreitamento, essa relação. Eu não era e não sou favorável ao regime de Fidel Castro, de Raul Castro. Pelo contrário, eu até tive coragem de sugerir a alguns líderes cubanos, a embaixadores, e lá nesta viagem, e dizer por que eles não começam a fazer uma abertura um pouco mais acelerada. Eles estão fazendo, isso é bom. A abertura que eles já fizeram, já tem mandato definido de 10 anos para o presidente, 5 anos reeleito mais 5, é o que a China está fazendo. A China já está também com mandato de 5 anos para presidente, prorrogado por mais 5. E eu acho que esse é um bom caminho, é um bom sinal. E a abertura econômica também que Cuba está fazendo. Hoje está lá a Odebrecht, nós visitamos, acho que foi uma das vezes mais importantes que a comissão fez, Vossa Excelência, eu, deputada Marinha, senador Lides da Mata, o deputado Josias e outros, que não estou lembrando agora todo o nome de todos aqui, Valmir, deputado Valmir, visitamos lá as obras do Porto de Mariel. Um importante porto que vai ser espécie de um centro de distribuição, não só de Cuba, mas de toda aquela região
ali em volta de país, em volta de Cuba. Então, esse porto, que vai custar em torno de $1 bilhão, está sendo construído por uma empresa brasileira, em parceria com Cuba, e outras parcerias, com certeza, vão acontecer. Essa é apenas a janela de entrada das empresas brasileiras em Cuba, assim como em outros países que não têm um regime democrático, mas que têm relações importantes comerciais com o Brasil. E eu espero que essas parcerias continuem e que Cuba realmente possa acelerar um pouco mais a abertura, não só na área econômica, mas na área política democrática também. Bem, Vossa Excelência, como coordenadora do grupo, que foi do Grupo Oficial do Senado da Câmara, teve um bom desempenho e muitas reuniões, estamos fazendo um relatório também de todas as ações que o grupo, não foi um grupo muito grande, mas que teve um papel importante nesse estreitamento nas relações comerciais e políticas com Cuba. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu é que agradeço, senador Valdir, e espero a gente tenha outra oportunidade de debater esse assunto aqui no plenário. Como Vossa Excelência disse, falou em poucas palavras, rapidamente, são muitas questões que podemos trazer para cá, principalmente em relação às reformas. O Porto de Mariel é não apenas uma obra construída com apoio do Estado brasileiro, através do BNDES, mas que será administrado pela maior empresa mundial de administração de portos, PSA. Ela é de Singapura, o que mostra que Cuba se abre, e isso é muito importante, afinal de contas, as relações que o Brasil sempre teve, não apenas no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma agora, mas governos anteriores, do presidente Collor, do presidente Sarney, do próprio presidente Fernando Henrique, sempre foram relações extremamente amistosas com aquele país. Mas voltarei para falar desse assunto em outro momento. Hoje, senhor presidente, eu quero, até por conta de que estão havendo grandes mobilizações de todos os estados brasileiros, não só das bancadas parlamentares, mas mobiliza governadores dos estados em torno do projeto de resolução número 1, que é aquele que muda radicalmente a política de ICMS no Brasil. Na última semana, de acordo com o que divulgou a imprensa, eu tomei conhecimento pela imprensa, o próprio governador do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, acompanhado de seu secretário de Fazenda e de Planejamento, esteve em reunião com a presidenta Dilma tratando da matéria. Obviamente, tratando sobre o ponto de vista dos interesses do estado de São Paulo. E não foi apenas esse o assunto, tratou também com a presidenta assuntos relativos ao outro projeto de lei que tramita não mais nessa casa, porque já aprovamos, aí sim na Câmara, que é o que trata do comércio eletrônico, o que trará, sem dúvida nenhuma, algumas perdas para o estado de São Paulo, visto que não importa em que estado estejamos ou em que estado estejam sendo feitas as transações comerciais online, senhor presidente, pela internet, os tributos, todos eles são recolhidos no estado de São Paulo. Eu mesma fiz uma compra, senador Mozarildo, e quando fui pagar o imposto, o próprio atendente lá da Receita disse: a senhora sabe que o imposto que a senhora está pagando aqui vai todo para São Paulo? Foi ele que me chamou a atenção. Eu disse: infelizmente eu sei. Infelizmente eu sei que o dinheiro daqui está indo todo para lá. Mas, enfim, o assunto hoje não é esse. O assunto hoje, e que movimentará muito essa casa no dia de amanhã, será o ICMS. Assim como São Paulo, vários outros estados estão mobilizados, obviamente. Tivemos conosco, na penúltima reunião da comissão, a presença do governador do estado de Goiás, uma presença também permanente do governador do estado do Mato Grosso do Sul, governador do Ceará também, que vem debater a matéria, e o governador do meu estado, acompanhado do prefeito da capital, o governador Omar, está também hoje aqui em Brasília, deverá ficar amanhã, e o objetivo é conversar com cada um dos parlamentares, dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Eu, em primeiro lugar, quero deixar bem claro um registro. Esse debate não é um debate político, mesmo porque nenhum de nós se orienta neste assunto pela orientação da liderança de partido político. A orientação de cada um de nós, sem dúvida nenhuma, é pela situação de cada um dos estados.
pelo posicionamento de cada um dos estados diante da matéria que está em discussão. Eu compreendo isso. Portanto, acho que absolutamente todas as questões que estão sendo levantadas devem ser debatidas, porque jamais nós, que somos do estado do Amazonas, que temos a Zona Franca de Manaus, queremos que este projeto prejudique qualquer unidade da federação. E o que nós estamos ouvindo dizer, senador, muito, mas muito, nos últimos dias, na imprensa, que está sendo publicado na imprensa, e principalmente daqueles que representam estados do Sudeste e do Sul do país, é que a Zona Franca de Manaus ameaça o Brasil, ameaça São Paulo. Vejam os senhores, São Paulo representa mais de 30% do produto interno do Brasil. A Zona Franca de Manaus, 1,6%. A Zona Franca de Manaus fica lá na cidade de Manaus, que sequer é ligada ao Brasil por estrada, sequer é ligada por estrada. Nenhuma de nossas mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus chega a São Paulo, ou chega a Brasília, ou chega a Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul, de carro. O senador Valdir Raupp sabe disso. E olha que nós temos a BR-319, BR que liga Manaus a Porto Velho, e de Porto Velho a todas as demais regiões do Brasil. Agora, é uma estrada que está desativada há muitos anos. Não é, senador Mozarildo? Vossa Excelência, que é lá de Roraima, que também vive esse mesmo dilema. Nós somos da parte do Brasil que é completamente apartada do Brasil. E o que a gente ouve são esses discursos, que a Zona Franca de Manaus ameaça o Brasil, ameaça São Paulo. Primeiro, senhor presidente, deixar claro, repetir, nós representamos 1,6% do PIB do Brasil. 1,6% somente do PIB do Brasil. A Zona Franca de Manaus, com esse projeto apresentado, com o substitutivo apresentado pelo relator Delcídio Amaral, não ganha nada além daquilo que já tem. Numa conversa paralela, senador Raupp, com o nosso amigo, companheiro senador, ex-presidente da CNI, senador Monteiro, uma conversa com ele, ele dizia, mas a Zona Franca está ganhando demais. Eu falei, claro que não, senador. Ele disse, não, porque antes nós tínhamos ICMS igual e agora o ICMS proposto é diferente. Proposto 4 para Sudeste, com exceção do Espírito Santo, 7% para as demais regiões e 12% para a Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Então, ele dizia, antigamente era igual, agora vocês estão tendo uma vantagem. Eu dizia, não, antigamente era diferente, nunca foi igual, senador Valdir Raupp, nunca foi igual, senador Aloysio, apesar de no papel ser igual. O ICMS era o mesmo número, mas constitucionalmente, somente a Zona Franca de Manaus tinha condições de conceder incentivos fiscais. Mas na prática não era isso que acontecia, porque todos os governadores, pelo menos a grande maioria dos governadores, utilizam esse tributo, que é o mais importante em nível estadual, o mais importante para conceder incentivos fiscais e assim atrair empreendimentos. É exatamente por isso que nós estamos debatendo a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à inconstitucionalidade desses incentivos fiscais concedidos pelos estados brasileiros. E quem concede incentivo fiscal? Os estados do Nordeste? Os demais estados do Norte somente? Não. Os estados desenvolvidos. Os estados que concentram a riqueza do Brasil também oferecem incentivos. Então, não estamos ganhando nada. Segundo, a Zona Franca de Manaus é um modelo econômico federal, não é um modelo econômico estadual. Para que indústrias se instalem na Zona Franca de Manaus, para que elas usufruam não só dos incentivos dos tributos federais, mas também dos incentivos dos tributos estaduais, elas têm que ter um projeto aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, cuja maioria dos integrantes são componentes do governo federal, de ministérios do governo federal. E mais, tem que ter o projeto produtivo básico aprovado. E quem aprova o projeto produtivo básico?
não é o Estado do Amazonas, é o governo federal, através principalmente do Ministério de Indústria e Comércio e de Ciência e Tecnologia. Somente depois desse projeto aprovado, Projeto Produtivo Básico, PPB, é que as empresas lá podem se instalar e iniciar a sua produção. E é isso que regula a Zona Franca, é isso que sempre regulou a Zona Franca, e é isso que vai continuar regulando a Zona Franca. Não há por que temer a migração, acabar com o problema da Zona Franca. Ontem, eu li pela imprensa, nos jornais de hoje, uma observação feita, e eu levo em consideração, porque é ex-senador, foi ministro da Fazenda também, José Serra, dizendo o seguinte, que a questão do ICMS é o assunto da maior gravidade. Inclusive, chama a atenção do seu partido e diz que o efeito será ruim para o Brasil, pois se trata de matar a galinha dos ovos de ouro do desenvolvimento. O que é a galinha dos ovos de ouro do desenvolvimento? É São Paulo? É o sul do país só? O que é? E não está sendo morta nenhuma galinha, nem matada nenhuma galinha dos ovos de ouro. Senhora, pois não, senador, claro, com o maior prazer. É a maior conquista do povo brasileiro em um século, que é um sistema industrial razoavelmente integrado. E esse sistema está sendo desmantelado. Desmantelado por medidas de guerra fiscal, medidas predatórias de guerra fiscal, inclusive pela guerra fiscal dos portos, que não obstante a aprovação aqui no Senado de uma resolução visando a impedi-la, continua, uma vez que essa resolução, pela complexidade, pelas exceções que se abriram, ela não consegue ser aplicada. Essa é a galinha dos ovos de ouro. Não é? São privilégios fiscais, tributários que são dados a determinadas regiões, em detrimento de outras, para atrair indústrias. E acaba matando a indústria brasileira no seu conjunto. Veja, a Zona Franca de Manaus não pode se queixar de ser maltratada em matéria de renúncia fiscal em favor dela. A senhora poderá conferir, sabe, conhece esse número. No ano passado, apenas em renúncia fiscal de impostos federais, o montante dessa renúncia fiscal ultrapassou a 22 bilhões de reais, que é mais do que tudo que foi aplicado na Bolsa Família, com o Brasil carinhoso e tudo. De modo que não é não se trata de um filho enjeitado da Federação, a Zona Franca. Pelo contrário, é uma experiência importante que deve ser apoiada. Agora, é preciso que se veja também que, na medida em que se reduz as alíquotas do ICMS de outras unidades da Federação, que se reduz para 4,7, visando a diminuir o combustível da guerra fiscal, não me parece razoável se manter os 12% dos produtos da Zona Franca de Manaus. Não me parece a mim razoável. E não falo aqui em nome de São Paulo apenas, eu falo em nome do Brasil. Não é? Porque são outras regiões do Brasil que terão projetos industriais desviados para a Zona Franca em razão de um tratamento fiscal ultra favorecido, que é aquele que está esculpido, ou pelo menos proposto, no projeto de resolução que examinaremos amanhã. Agradeço a parte, Vossa Excelência. Eu é que agradeço, Vossa Excelência, sempre debatendo em alto nível, senadora Luiz Nunes. Eu acho que esse é o bom debate. E considero que esse tipo de matéria, nesse tipo de matéria, o debate tem que ser esgotado. Eu tenho essa opinião, senadora Luiz. Porque nós não estamos brigando por questões ideológicas, nós estamos discutindo o desenvolvimento do país, só que com opiniões divergentes. Eu discordo de Vossa Excelência. Vossa Excelência fala da renúncia fiscal, que não é do Amazonas, é do Norte. É do Norte. É claro que ninguém é ingênuo para não saber que grande parte dessa renúncia vem da Zona Franca de Manaus, portanto, vem do estado do Amazonas. Mas não vamos só falar dela, não. Vamos falar da renúncia do Sudeste, mas não falo isso querendo dizer que há um equívoco, não. Mas vamos registrar números. E eu fiz uma conta diferente da que está sendo mostrada, daquela publicada no site da Receita Federal. Sabe por quê, senadora Luiz Nunes? Eu excluí o incentivo tributário do imposto de renda de pessoas físicas. O que é isso? Somos nós, são os trabalhadores brasileiros, os mais humildes, que estão nas faixas de isenção de imposto de renda. Então, vamos excluir isso. Vamos excluir. Sabe qual é o resultado dos números? Aproximadamente 21 bilhões para o Norte e quase 60
para o Sudeste. Quase 60, tirando a população do Sudeste. Então aí fica o quê? Incluído aí também no Sudeste? Pois não. Aquilo que é renúncia fiscal do imposto de renda de pessoa física. Já tirei, já excluí. Eu já tirei de pessoa física. Tenha excluído em relação... Deixei a de jurídica, senador. É por isso que eu estou dizendo. Vamos conferir os números depois. Mas vamos conferir. Convicção de que Vossa Excelência está equivocada. Convicção. Agora, se Vossa Excelência... Não está, não. São 18 bilhões a renúncia de imposto de renda de pessoas físicas do Sudeste. Eu excluí esse número, porque colocar chega a 70. Chega a 70 bilhões a renúncia do Sudeste do país, senador. Mas esse é um número. Sim, esse é um número. Nós teremos ocasião de discutir isso com fascínio. Mas eu quero apenas para, abusando da sua paciência, para dizer que me parece esse debate que nós vamos travar amanhã, e que na Comissão de Assuntos Econômicos e na comissão mista que trata do ICMS, dos fundos de compensação, melhor dizendo, um debate muito mal ajambrado, porque nós vamos aprovar, ou se pretende aprovar, um projeto de resolução amanhã, na comissão mista, cuja eficácia está condicionada à vigência de uma lei que decorrerá da medida provisória. Então, nós vamos aprovar algo que contém, digamos assim, uma cláusula em branco, não é? E um projeto de resolução também que trata de coisas que não competem a um projeto de resolução tratar, como, por exemplo, o quórum de deliberação no CONFAS. Nós estamos vivendo realmente um processo de completa bagunça legislativa no país, que, no meu entender, decorre da falta de coordenação política do governo no tratamento dessas questões. Muito obrigado. Mas, senador, mais uma vez, uma pequena discordância. E, aliás, nós só vamos votar o projeto de resolução por causa dessa cláusula, cujos efeitos só valerão após a aprovação da medida provisória. Por quê? Não é loucura, é porque este projeto, e aí esse é o ordenamento legal brasileiro, jurídico, sobre a matéria tributária, é a resolução que define a alíquota e não a lei, é a resolução que define a alíquota e não a lei. Então, se vamos mudar as alíquotas, obviamente que alguns estados perderão receitas. Esses estados só votarão num projeto de resolução que vai tirar a receita deles se eles tiverem a garantia da reposição. E a garantia da reposição vem exatamente pela medida provisória. Mas não é nem esse só o porém, senador Luiz. Há um outro porém contido lá no projeto de resolução, que é a convalidação dos incentivos já dados. Não, senador, senão a gente vai debater a tarde inteira. Esse é um pronunciamento. Vamos debater a tarde inteira. Mas vejam, Vossas Excelências e senador Luiz, a convalidação também é um porém, porque vários estados brasileiros, repito, concederam incentivos fiscais e que não dá para tirar, porque isso significaria a transferência, a saída de indústrias que já foram instaladas em vários estados brasileiros, inclusive no vosso estado, o estado de São Paulo. Então, vejam bem, senhores senadores. Vamos ver, senador Aloysio Nunes, se não votássemos o projeto de resolução, qual a realidade que teríamos? Nenhuma possibilidade mais, nenhuma possibilidade mais dos estados brasileiros concederem incentivos fiscais através do ICMS. Nenhuma. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o estado de São Paulo... Ou seja, vamos continuar a guerra fiscal, é isso? É isso que a senhora está dizendo. Vamos votar a resolução para que continue a guerra fiscal. Não, pelo contrário, votar a resolução para pôr fim à guerra fiscal. Porque se não votarmos a resolução, o que é que vai acontecer? Prevalecer a decisão do Supremo, através da qual cessaram as possibilidades da concessão de incentivos fiscais, ou seja, tem que ser cumprida a lei no Brasil. A lei não pode continuar sendo descumprida e fazer que está tudo bem, porque cada vez que qualquer unidade da federação concede incentivo fiscal com ICMS, está descumprindo a Constituição. Porque a Constituição só prevê a legislação brasileira. A lei ordinária prevê que só é possível a concessão dos incentivos com a deliberação do CONFAS. Quer dizer que, então, que por unanimidade. O Senado vai convalidar algo que foi considerado nulo pelo Supremo, é isso? Está lá na emenda, senador. Não é o que foi considerado nulo, não é. Claro. O que foi considerado nulo está considerado nulo. Foi considerado inconstitucional. Não. O que foi considerado, senador Luiz, Sua Excelência sabe que não é disso. Está bem claro lá na forma da redação que não é. Não é o que é legalizar aquilo que é ilegal. É claro que não são desses.
incentivos que nós estamos tratando aqui. Mas o que eu quero dizer, e aí, senador, eu acho importante que Vossa Excelência preste atenção e leve em consideração. A Zona Franca tem 45 anos de existência, completados esse ano. Nunca fomos ameaça ao Brasil. Vivemos uma permanente guerra. Eu vou pegar aqui um discurso, só para título de exemplo, para sair de Manaus, do Amazonas de São Paulo, um discurso da senadora Ana Amélia. A senadora Ana Amélia veio à tribuna no dia 18 do mês passado, de abril, fez um pronunciamento onde colocou que essa é a questão do projeto de resolução número 1. E diz o seguinte, que ela recebeu uma demanda da ABINE, que é a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, presidida pelo senhor Humberto Barbato. E a demanda recebida é a preocupação da ABINE em relação à manutenção da alíquota de 12% nas operações da Zona Franca de Manaus. Disse que isso poderá trazer consequências básicas ruins. Aumento de vantagem competitiva às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. E a redução de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Aí diz a senadora que só em 2011 os investimentos em inovação resultantes das obrigações da Lei de Informática somaram 476 bilhões aproximadamente, dos quais, veja bem, a senadora é do Rio Grande do Sul, dos quais mais de 264 para o Sudeste, o que significa dizer mais de 65%. Zona Franca não é ameaça para nada. Não é, nunca foi. Nunca, nós não produzimos um automóvel lá, porque, eu repito, a regulação da Zona Franca não é feita tão somente pela legislação, ela é feita pelo Conselho de Administração, ela é feita pelo governo federal. Nenhuma indústria se não tiver o seu produto básico, eu estou concluindo, senador Mozarido, aprovado o PPB pelo Ministério de Indústria e Comércio, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. O Brasil prefere, por exemplo, importar lâmpadas LED do que produzir no Brasil. Nós não tivemos até hoje o PPB aprovado. O Brasil prefere importar tênis para esporte de alto rendimento do que produzir no Brasil. Isso a título de quê? A título da defesa da indústria calçadista, instalada em São Paulo, instalada no Rio Grande do Sul. E a Zona Franca compreende, senador Mozarildo. Então, eu repito, como pode um Estado que representa 1,6% do PIB brasileiro, modelo econômico Zona Franca, ser ameaça? O governador Alckmin foi além hoje, senadora Luísa. O governador Alckmin foi além. Foi lá na Associação Comercial e disse o seguinte, que o Brasil não pode ter cidades verdadeiros duty-free. Industrializar, esse é o risco que estamos correndo. Não, não é verdade isso. Nós recolhemos 60% de tributos da região norte. Não, meu tempo está encerrado, senador. A senhora me cutuca, eu não posso responder. Mas o senhor vai falar e eu vou voltar para cá para fazer a parte da Vossa Excelência. Isso foi o senador, isso foi o governador do seu estado. Então, o que eu quero dizer, senhores senadores, gente querida que nos assiste pela TV Senado, o que nós estamos querendo é apenas manter a Zona Franca viva. E para manter a Zona Franca viva, tem que manter a excepcionalidade no sistema tributário brasileiro. A excepcionalidade que existe hoje e que, compreendida pelo governo federal, pela Receita Federal do Brasil, que eu digo o seguinte, é o maior fiscalizador da Zona Franca de Manaus, a Receita Federal do Brasil, senador Mozarido Cavalcante. Mantido porque o projeto originalmente foi mandado... E eu juro que eu concluo nesse 1 minuto, o que nós queremos é apenas manter a Zona Franca. E todos podem ter a certeza absoluta, a convicção plena, absoluta, de que nenhuma empresa se mudará para o Amazonas, porque não basta a vontade dela se mudar, basta uma decisão do governo federal, é necessário, decisão do governo federal em aprovar os projetos produtivos básicos para que iniciem suas produções lá no Polo Industrial de Manaus. E, para concluir mesmo, nós somos 1,5 milhão de quilômetros quadrados dos 8,5 milhões do Brasil, o estado que mais preserva a floresta amazônica. Se há um custo que, de fato, há para o Brasil, nós também garantimos um valor que ainda não é estimável, mas o maior de todos,
para o povo brasileiro, que é a grande riqueza da nossa floresta amazônica. Muito obrigada, senhor presidente.